Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Eu sou o Felipe Leite, começa agora mais uma edição do nosso programa Tiro de Canto e eu estou com os queridíssimos, aliás, time completo nesta ocasião especial, que teve que ser especial porque, enfim, são coisas que fogem do nosso controle. Aliás, passem álcool em gel e sigam o protocolo de prevenção contra o coronavírus, sem pânico, mas também sem desprezar e, se possível, fiquem em casa, beleza? É o seguinte, estou aqui com Gabriel Ambros, Henrico Liberatori, Guilherme Medeiros, Lourenço Meyer, na ordem de pessoas que eu mais gosto no programa. Mentira, uma ordem completamente arbitrária de nomes que me vieram à cabeça. Time completo, começa então mais uma edição do Tiro de Canto. Não é porque a gente está fazendo esse programa assim, nesse estilo, que a gente vai fugir do formato tradicional. Então, muitas novidades, a gente tem muita coisa legal no programa de hoje. Antes de mais nada, eu queria chamar o meu parceiraço, Gabriel Ambros, para falar sobre a situação do Campeonato Parado. Afinal de contas, é a grande notícia da semana. Tanto a Série A2, quanto a Série A3, quanto a divisão principal do Campeonato Paulista estão todas paralisadas por conta do surto pandêmico do coronavírus. Chamando o Gabi para fazer a atualização sobre tudo que, enfim, circunda o universo da 2 no que diz respeito ao coronavírus. O Gabi tá contigo. É muito tecnológico isso, eu tô adorando. Vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, Felipe, todo mundo que está acompanhando, claro, o nosso Tiro de Canto nessa versão diferente, nessa versão mais atemporal, distante, né, que a gente está fazendo, claro, infelizmente em meio ao surto, né, a pandemia de coronavírus que chegou e mexeu, né, no dia a dia da nossa Série A2 do Campeonato Paulista. A gente passou a segunda-feira inteira apurando tudo o que aconteceu na Série A2 por conta do coronavírus. E como você já deve saber, o campeonato foi interrompido, né, foi pausado por tempo indeterminado até segunda ordem. E essa decisão aconteceu na hora do almoço dessa segunda-feira. Houve uma reunião na sede da Federação Paulista de Futebol, aqui na capital, com os 16 presidentes dos clubes, mais um representante da federação e um representante do sindicato dos jogadores. É uma reunião até que rápida na hora do almoço, depois que já tinha acontecido a reunião referente à Série A1, que tinha votado já pela paralisação em consenso. Na Série A2 não foi um consenso, mas a maioria dos votos, né, foi a maioria dos votos e acabou passando, tendo até como um dos protagonistas a Portuguesa, que se posicionou a favor dessa paralisação e tentou viabilizar isso. Por enquanto, então, a gente não tem informações de datas, claro, o campeonato está suspenso até segunda ordem, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente tem de informação e que a gente já trouxe, inclusive no nosso site escanteioSP.com.br, você confira lá também, por favor, a reação de alguns clubes que já se colocaram na questão e já anunciaram o cancelamento dos treinamentos, né? E aí a gente está falando de Juventus, a gente está falando de 15 de Piracicaba, Rio Claro, Red Bull Brasil e Sertãozinho. Foram 5 clubes que nessa segunda-feira já anunciaram que não vão mais ter treinamentos com todo o elenco, vão orientar seus jogadores para que fiquem em casa, para evitar ao máximo esse contágio. E aí, claro, busquem a condição física, busquem manter essa condição física dentro de casa, mas claro, para evitar ao máximo esse contágio e fazer o maior esforço possível para não piorar a situação do coronavírus. Também ficamos na expectativa, devemos ter pronunciamentos de mais equipes nessa terça-feira, tomando algum lado, se vão suspender os treinamentos ou não. A gente espera que a maioria suspenda. E então, por enquanto, é isso. Fique ligado no escanteioSP.com.br e passando a régua, campeonato paralisado até segunda ordem, alguns clubes já mostrando preocupação, proatividade em relação ao coronavírus, encerrando as atividades, mandando os jogadores para casa. E qualquer notícia nova, qualquer novidade, com certeza você confere tudo no escanteioSP.com.br. Beleza, Felipe? Obrigado. Como falou o Gabi, né? O campeonato tá parado, mas antes da paralisação,
a gente teve rodada na Série A2. E para falar um pouco mais sobre os clubes do ABC, afinal de contas o São Bernardo venceu o Monte Azul e assumiu a liderança da tabela de classificação, e do São Caetano, que conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa contra a Portuguesa Santista, 3-1. O time de São Caetano fez um segundo tempo esplendoroso. Eu estava lá em Urico Mursa, fazendo a cobertura do jogo para escanteio, e foi realmente um vareio de bola que o São Caetano fez no segundo tempo. Então, para falar sobre os times do ABC Paulista, eu vou chamar ele, o nosso morador do ABC Paulista, Guilherme Medeiros, queridíssimo Gui, para falar sobre as novidades dos times do ABC. Tá contigo, Gui. Fala, Fê, e fala pessoal que acompanha aí o Escanteio SP. Pois é, eu vou destacar aí as duas equipes do ABC Paulista que disputam a A2 do Campeonato Paulista. Começar pelo São Caetano, né, cara, que conseguiu uma excelente vitória, 3-1 de virada em cima da Portuguesa Santista em Santos, no estádio Urico Mursa. A Briosa saiu na frente, mas deu um apagão no segundo tempo, e aí o Azulão foi lá e conseguiu virar o jogo. O destaque é o Bruno Moraes, que marcou mais um gol, 4 gols em 5 jogos aí do centroavante, resolvendo o problema de seca do ataque do São Caetano. O ataque não vinha bem, e o Bruno Moraes resolvendo aí os problemas ofensivos da equipe. O Madison, que foi outra contratação bombástica, digamos assim, do time do ABC Paulista, vem entrando no segundo tempo bem aos pouquinhos, o Galo vem dando ritmo de jogo aí para ele. Ele vem entrando razoavelmente bem, mas o São Caetano começa a crescer num momento interessante da competição. Nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, que foi para o Taubaté, que curiosamente é o vice-líder da A2 com 21 pontos. O São Caetano está em 6º lugar. É importante, o São Caetano está crescendo num momento importante do campeonato, embora agora a A2 esteja paralisada em função aí do surto do novo coronavírus, o Covid-19, mas é importante para o time do Galo, vai dando confiança, e com certeza esse jogo contra a Portuguesa Santista foi um resultado muito expressivo. Outro time do ABC que a gente tem que destacar aqui, o São Bernardo, até porque o Bernô é o líder da A2, 22 pontos, um a mais do que o Taubaté. O São Bernardo é um caso curioso na A2, porque o time não empolga, o time não tem um ataque lá muito poderoso, mas em compensação tem a melhor defesa do campeonato. Sofreu apenas 6 gols, perde muito pouco, são só 2 derrotas. É o time que também menos perdeu. O time é dirigido pelo Marcelo Veiga, aquele mesmo que passou anos no Bragantino e agora está em São Bernardo fazendo o trabalho. Bom, provavelmente os dois do ABC vão figurar o G8 da Série A2. Só que o campeonato agora virou uma grande incógnita, não se sabe quando vai retomar em função do coronavírus, então não temos também como prever. Mas, destacando isso, uma curiosidade, os dois times iam se enfrentar nessa rodada, nesse final de semana. O jogo estava previsto para ser realizado no Anacleto Campanella, mas em função do Covid-19 nós não teremos rodadas, o campeonato está paralisado. É isso, abração Fê, abração aí você que acompanha o Escanteio SP. Agora, vou chamar o meu queridíssimo Lourenço Meyer para atualizar sobre, enfim, o 15, o Monte Azul, o Taubaté, resultados cruciais na tabela de classificação. Tá tudo embolado na parte de cima do campeonato. Lourenço Meyer, nosso queridíssimo Monstera. Fala Felipe, fala amigos e amigas que acompanham o Escanteio SP. Não era dessa maneira que a gente gostaria de estar gravando um tiro de canto, mas diante das circunstâncias é a melhor decisão a se tomar, e vamos comentar a nossa queridinha Série A2 à distância. Bom, meus destaques vão para os times do interior que ocupam a parte de cima da tabela, principalmente o Taubaté. Desde a chegada do João Valim, a equipe tem mostrado um futebol interessante, de muito toque de bola, o toque de bola até certo ponto envolvente, e mostrou todo o seu poder ao vencer o 15 de Piracicaba na última rodada. No primeiro tempo, o Taubaté fez uma partidaça, dominou o 15 de Piracicaba, uma das equipes postulantes ao acesso, criou várias chances, mas acabou concluindo a que menos era esperado. O David Batista acertou uma meia bicicleta absurda, assim. Vai concorrer ao dos gols mais bonitos da Série A2, que aliás tem tido gols maravilhosos. Bom, de qualquer jeito, a equipe do João Valim conseguiu mais uma vitória. Já é o 4º jogo sem derrota e agora ocupa a vice-liderança, mostrando que de fato está na briga pelo acesso. Em contrapartida, o 15 de Piracicaba perdeu uma sequência de 8 jogos sem derrota. De qualquer jeito, continua ali na parte de cima, agora com um pouco de recém em relação à classificação, porque está 1 ponto do São Bento, que está fora do G8.
Então, de qualquer jeito, o 15 de Piracicaba tem uma boa equipe. Eu acho que nas rodadas que faltam, se é que elas vão acontecer, o time vai acordar e eles vão conseguir buscar a classificação com uma certa facilidade. Não vejo muito problema no 15 de Piracicaba, não. Se 15 de Piracicaba e Taubaté vivem bons momentos na Série A2, o Monte Azul não segue pelo mesmo caminho. Surpresa no início da competição ao liderar por várias rodadas e mostrar um ataque muito potente, a equipe segue marcando seus golzinhos, mas a retaguarda ali já não está correspondendo. São 4 jogos sem vitória e no último final de semana amargou uma derrota bem doída. Segurava um empate com o São Bernardo até os 47 minutos do segundo tempo, quando justamente deixou o atacante Marlisson livre, o cara que marca em quase todos os jogos no 1º de maio. Resultado, ele não desperdiçou e o AMA ficou com mais uma derrota para conta. Agora a equipe é a 4ª colocada com 19 pontos. É a mesma história do 15 de Piracicaba. Ocupa uma posição boa, mas a distância para o primeiro time, fora da zona de classificação, o São Bento, é de apenas 1 ponto. Tudo bem que são várias equipes entre eles, mas é hora de ligar o alerta e já pensar com um pouco de receio. A gente não sabe se realmente vai ter a continuidade da primeira fase, se a FPF vai tomar uma medida de, por exemplo, classificar os times que já estão na zona e tirar essas 3 rodadas por causa do calendário, mas o Monte Azul tem que ligar o sinal de alerta, passa por um momento de estabilidade que toda equipe passa na Série A2, só que é perigoso quando ela passa próximo do final da competição, próximo da chegada do mata-mata, que é onde as coisas começam a acontecer e onde é realmente a briga na Série A2. De qualquer modo, não acredito que o Monte Azul vá ficar de fora, até porque tem 2 jogos em casa nas últimas 3 partidas, eu acredito que vai confirmar a classificação. Bom, esses foram os meus destaques aqui da sala da minha humilde residência. E vamos torcer para que essa pandemia do coronavírus passe logo e a gente possa voltar a acompanhar o futebol paulista, o futebol nacional, que tudo se normalize o quanto antes. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo aí e se cuidem. Votuporanguense, que eu defendi que estava vivo na competição, 9 pontos, né? Ganhou do Sertãozinho 3-0. Aliás, derrota do Sertãozinho significou a demissão do Serrão, técnico da equipe. Votuporanguense com 9 pontos, último colocado. Penapolense também com 9, são os 2 rebaixados no momento. E o RB Brasil, Red Bull Brasil, com 10, fora da zona de rebaixamento. Ou seja, 1 ponto só separa o Votuporanguense do Red Bull. E eu perdi completamente o fio da meada. Eu vou chamar ele, Henrico Liberatori, o queridíssimo Rico, meu parceiro de TCC, meu parceiro da vida, para falar sobre essa briga dos times para não cair. Então, Rico, é com você. Fala Felipe, bom dia cara, um forte abraço a todo mundo que está acompanhando o nosso querido programa, hoje gravado em home office por conta do coronavírus, que interrompeu também a Série 2 do Campeonato Paulista. Justamente a briga para não cair está bastante acirrada, tem 3 times que são os principais candidatos, né? Red Bull Brasil, Penapolense e Votuporanguense, e também tem o Rio Claro, que apesar de estar a 3 pontos de diferença do Red Bull e a 4 da zona, por conta do desempenho recente e dos resultados recentes, briga para não cair. Porém, com só 9 pontos a disputar, uma vitória provavelmente livra o Rio Claro de qualquer perigo. Eu puxei até aqui a minha listinha para eu poder falar para vocês com total precisão. Vamos lá. Com 13 pontos, o Rio Claro está em 13º colocado, né, 13º lugar. O Red Bull Brasil em 14º lugar vem com 10 pontos, é uma diferença considerável, faltando 3 rodadas só. O Penapolense e o Votuporanguense são os 2 times que compõem a zona de rebaixamento, com 9 pontos. O Votuporanguense na lanterna por conta do saldo de gols. O Penapolense tem um saldo de gols um pouco melhor. Porém, apesar de estar na lanterna e com um saldo de gols inferior, o Votuporanguense é o time que tem demonstrado mais capacidade para fugir da zona de rebaixamento por conta do desempenho recente. Na última rodada ganhou do Sertãozinho, o resultado que deu na demissão do técnico José Carlos Serrão, na 8ª passagem dele pelo Sertãozinho. O Pedro Bortoluzzi é um dos principais atacantes dessa Série A2, ele já tem 5 gols, o resto do time inteiro tem 5. O Penapolense é um time que não joga mal, mas não vence, não engrena, não consegue ter um volume de jogo suficiente para conseguir pontos. A essa altura do campeonato, na zona de rebaixamento assim, uma vitória já provavelmente livra você da zona de rebaixamento. Inclusive, quem vencer na próxima rodada, seja lá quando ela for acontecer, terá uma boa vantagem com relação aos concorrentes. Isso porque o Rio Claro vai receber em casa o Audax,
Então é o jogo, de longe, o jogo mais fácil dos 4 times na briga do rebaixamento. O Penapolense vai visitar o Monte Azul, que é um dos líderes do campeonato, apesar de estar numa fase um pouco ruim comparado ao que já fez nesse campeonato, mas ainda assim é o Monte Azul lá em cima, estará na fase final. O Votuporanguense vai a Piracicaba enfrentar o 15, que é uma tarefa dificílima para qualquer time. Imagina então para um time que desesperadamente precisa fazer pontos. E o Red Bull Brasil vai a Taubaté enfrentar o vice-líder da competição, que também não vai ser nada fácil. Ou seja, incluindo o Rio Claro, né, que o Audax é um time até difícil de ganhar, é um time difícil de jogar contra, é um time chato, mas os outros 3 times, os principais candidatos ao rebaixamento, têm tarefas muito difíceis para quando retornar o Campeonato Paulista depois dessa paralisação pelo coronavírus. É isso, Felipe. Muito obrigado. Toca o programa aí. Bom, e a mim sobrou a missão de falar sobre o desempenho dos clubes da capital na rodada, ou seja, Juventus e Portuguesa de Desportos. O jogo da Lusa foi com portões fechados no Canindé, aliás, uma cena estranhíssima ver o Canindé vazio. Aliás, é antinatural que se tenha jogos de futebol sem torcida. Não era para acontecer. Que bom que agora os campeonatos foram paralisados e as federações, enfim, estão tratando do assunto com a devida seriedade, com a seriedade que merece. Portuguesa ganhou de 1-0, gol do Jorge Eduardo para cima do Rio Claro, e a Portuguesa então voltou à zona de classificação para a fase de mata-mata, né? Está ocupando ali o 8º lugar, e como eu já tinha falado, o Rio Claro estaciona nos 13 pontos e agora flerta perigosamente com a zona de rebaixamento da competição. Em Campinas, o Red Bull marcou com Krigor, né? Mas perdeu do Juventus, outro duelo também com portões fechados. Teve uma indefinição aí, né? Se haveria torcida ou não. Não que isso faça muita diferença, porque o Red Bull não está levando muita torcida pro estádio. Acho que por motivos bem claros. De ser um clube que migrou de cidade, um clube empresa, que não tem muita conexão com a cidade sede, enfim. Red Bull perdeu de 2-1 do Juventus, Krigor marcou para o time campineiro e Diego Sacomã e Léo Castro, ele, claro, tinha que ser ele marcou um gol e decretou a vitória juventina. Bom para acalmar os ânimos daqueles que pediam a demissão do Alex Alves, né? Acho que é uma baita numa resposta que o Alex está dando pros críticos dele. Juventus, assim como a Portuguesa, soma agora 18 pontos na tabela de classificação, mas a campanha do Juve é de 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Tá na 7ª colocação. Pessoal, é isso. Queria agradecer de coração vocês aí na audiência desse programa incomum, mas divertido de fazer da mesma maneira, pelo menos eu achei. É sempre legal estar em contato com vocês. E, enfim, muitas novidades em breve. Vou fazer a segunda chamada para o nosso site, escanteioSP.com.br. Siga-nos nas nossas redes sociais. E é isso. Vou pedir para os meninos se despedirem. Então, editor, despedida dos meninos. Se eles não gravaram despedida nenhuma, vocês vão saber agora, porque já vão estar ouvindo meu tchau. E até a próxima edição. Tchau, galera. Um beijo. É muito tecnológico isso, eu tô adorando. Vamos lá.